Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais um vídeo e nesse vídeo eu venho trazer para vocês algo assim muito interessante, que é a continuação da nossa série aqui do canal de autenticação com back-end em Django. E neste vídeo nós vamos trazer a parte do Svelte, que seria o front-end que a gente vai estar utilizando aqui, né? Então a gente vai fazer a conexão, a gente vai iniciar o projeto e a gente vai conectar com nossas API endpoints lá no back-end que a gente já fez no Django. Inclusive o código está completo aqui na descrição e também os links para a playlist. Na verdade é o link para a playlist, né? Que eu coloquei todos os vídeos organizados de forma correta, na ordem, dentro de uma playlist, e você encontra todos eles organizados aqui na descrição, beleza? Então não se esqueça de se inscrever no canal caso você não queira perder os próximos vídeos e ficar inteirado de todo o conteúdo insano que a gente vem trazendo sempre aqui. E de cara eu já agradeço a todos vocês pelo apoio e engajamento que realmente ajuda bastante a divulgar o conteúdo e tá trazendo sempre mais conteúdo aqui para vocês. Então, simbora pro vídeo, pessoal. Bom, a gente está aqui com o nosso diretório, né? O diretório aqui do Svelte que a gente vai estar utilizando. E eu já deixei meio que pré-configurado aqui para vocês, tá? Eu vou estar deixando o código completo já na descrição que a gente vai estar fazendo aqui. Possivelmente não com todas as mudanças que vai ter durante a série, mas vai ter grande parte das coisas necessárias, ok? Então é o seguinte, primeiro que a gente vai ter que fazer é o seguinte. A gente vai ter que utilizar o comando npm create svelte @latest front-end app, ok? E basicamente o que esse comando aqui faz? Ele vai pegar e vai criar um Svelte template para nós na versão latest, ou seja, usando a última versão que tem, com o nome front-end app, certo? A partir desse momento a gente dá um enter e aí ele vai basicamente carregar um menu aqui para nós, ok? E nesse menu a gente vai selecionar esse Skeleton Project, que é basicamente o mais puro que pode ter ali, sem nada extra, sem nenhum tipo de demonstração, é cru, a aplicação cru mesmo, ok? E a gente dá um select nisso aqui. Depois, a gente vai estar utilizando o JS. Tem muita gente que acha interessante já estar iniciando com TypeScript para não ter aquele problema todo em lá na frente, ter que achar uma maneira de estar convertendo para TypeScript e tudo mais. Só que teoricamente, tipo assim, tem muita coisa que às vezes a gente vai fazer em TypeScript que por algum motivo buga, tá? E eu não curto muito. A gente teve alguns bugs ultimamente com TypeScript, então a gente tá voltando pro JavaScript mesmo, tá? Então eu, pelo menos aqui, vou estar iniciando com JavaScript, mas sinta-se à vontade. Toda linguagem é linguagem, então fica à vontade aí para usar a que você preferir, ok? Beleza. Depois disso a gente vai estar utilizando o Prettier, tá? Que é o que eu tenho instalado aqui. Então eu vou estar utilizando o Prettier para estar fazendo a parte de debugging, tá? O type hint e tudo mais, para mostrar as informações durante o desenvolvimento, tá? É isso aqui que a gente tem que fazer. Depois a gente tem que entrar dentro do nosso front-end, tá? Ali, ó. E daí a gente vai rodar o comando npm install para instalar o environment, né? Tudo que precisa ali. Então a gente já tem aqui, tá vendo? Ele tem statics ali, né? Que é o login do Svelte. A gente tem os routes aqui que já vem com uma página demonstrativa que a gente vai estar rodando em breve. A gente tem o app aqui, né? Que a gente está utilizando justamente para carregar todos os nossos routes e tudo mais através disso aqui, né? Esse aqui é o ponto-chave que ele renderiza tudo isso aqui, tá? Então ele vai estar instalando ali. E aí depois a gente vai estar dando continuidade. Beleza, já instalou. E tá tudo certo, né? Zero vulnerabilidade e tudo mais. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um npm run dev. Isso aqui a gente vai basicamente ver, né, o que está acontecendo. Então ele vai estar rodando ali, certo? Beleza? Agora eu vou pegar e vou... Agora eu vou pegar isso aqui e vou colar no navegador, tá? E a gente tem a nossa aplicação aqui, ó, certo?
Então, clicando ali naquele link ali, a gente chega nessa aplicação aqui, tá? E basicamente é isso aqui que a gente está utilizando. Então, a gente tem como mudar. Vamos supor, se a gente vem aqui e altera isso aqui, a gente vai automaticamente alterar. Deixa eu deixar ela ali no cantinho, beleza? Ela sumiu. Quando eu faço isso aqui, ó, automaticamente sem dar reload, ela já altera, beleza? Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar pegando e... Deixa eu pensar um jeito que é fácil de mostrar aqui para vocês. Certo, vamos lá. Tá, vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou pegar a página, tá? Que eu fiz. E aí a gente vai fazer a parte do script. Porque esse vídeo aqui não é sobre HTML nem sobre CSS. Então o que eu vou estar fazendo é o seguinte. Eu vou estar pegando e colando a parte do template que eu fiz para esse vídeo, tá? Então eu fiz um template aí de login para esse vídeo bem bonitinho. Justamente pra gente ver. E aí eu vou estar mostrando para vocês como é que funciona a parte do script, certo? Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir uma tag de script aqui dentro. A gente vai dar um import Axios. Uma coisa importante é que eu esqueci de baixar o Axios. Então, a gente tem que baixar o Axios também, tá? Então, já vamos colocar aqui, ele vai dar erro. A gente já vai colocar ali e já vai baixar o Axios. Certo? Então, a gente para isso aqui. E aí, a gente dá um npm install Axios. Certo? A partir desse momento a gente vai estar instalando o Axios, beleza? Que a gente vai estar utilizando para fazer a comunicação, a autenticação, gerenciamento de tudo aqui, tá? Para facilitar a nossa vida. E depois de instalar o Axios, aí a gente vai importar o redirect, que a gente precisa justamente para fazer o redirecionamento de página após a gente estar logado, beleza? Então a gente vai lá e dá um svelte js/kit. Opa. Fecha aqui, beleza. A gente vai dar um let email, que é uma variável que a gente vai estar utilizando ali embaixo. A gente vai estar bindando ela. Password. Igual... Tá. Isso aqui é pra gente já declarar duas de uma vez só, tá? Então a gente já faz dessa forma aí. A gente vai estar colocando aqui um import goto. Import goto from $app/navigation, ok? Esse goto a gente usa em alguns casos, tá? Dá para utilizar o goto ou o redirect. No caso aqui, eu não lembro se eu uso os dois. Eu acho que eu uso só o goto. Mas enfim, é importante. Às vezes a gente usa um, às vezes usa outro. Depende um pouco. Ok? Então a gente vai ter aqui submit. Opa. Submit. Igual a async, tá? Isso aqui tem que ser um async, pessoal. Muito importante ser um async. Justamente porque a gente vai estar trabalhando com a API, né? Então a API tem que ser assíncrona, né? Para funcionar da maneira mais adequada possível. A gente vai fazer uma condicional aqui que a password e o e-mail não podem ser vazios. Isso aqui é justamente para a gente não enviar esses valores para o back-end. É claro que o back-end tem também a proteção contra isso, tá? Mas é para não redirecionar a página nem nada disso. Senão ele vai dar erro de autenticação desnecessário. Sem o usuário ter adicionado. Então, a ideia é fazer o botão não funcionar enquanto ele não preencher os dados dele. Isso aqui é justamente para só debugging, tá? Não precisa. Então, response igual await axios.post. E aqui é onde a gente vai fazer a conexão lá com o nosso back-end, tá? Que a gente fez em Django, tá? Então a gente vai estar utilizando aqui essa URL login. E daí aqui dentro a gente vai estar colocando da seguinte forma. Eu vou até colocar assim, que aí fica igual ao que vai estar para vocês, beleza? Então, e-mail, a gente vai colocar a password, certo? E daí, depois aqui, a gente vai colocar uma vírgula, vai mandar o seguinte, with credentials, true, certo? Então, a gente utilizou o with credentials false, né? Naquele vídeo, se não me engano, que a gente fez no Insomnia.
Só que aqui a gente vai estar colocando true porque a gente vai estar utilizando credentials, tá? Então ele vai estar enviando o nosso cookie justamente para fazer a autorização lá no back-end, através dos headers, beleza? Então a gente vai estar aqui, ó, colocando se o status for 200, ele vai fazer o seguinte, ele vai vir aqui no Axios defaults .headers.common authorization. Isso aqui tem que estar bem certinho, tá? E aí a gente vai falar que é um bearer e a gente vai colocar o response.data.token, certo? Então, isso aqui a gente vai fazer basicamente o que a gente fazia lá no nosso Insomnia, quando a gente setava na mão, após fazer uma requisição, o bearer. Só que aqui a gente vai fazer de uma forma automatizada. Então, ele basicamente vai funcionar sem a gente ter que ficar fazendo manualmente, tá? Então, a gente automatiza essa parte e ele faz isso tudo funcionar. Nessa página aqui, é só isso, pessoal, tá? Depois disso, a gente tem que criar um layout. Então, vocês vêm aqui e criam mais layout.svelte, certo? Opa, não criei. Ou criei? Não criei. Certo? Precisa do mais na frente, então você precisa colocar o mais aqui na frente, tá? Beleza? Depois que você fez isso, aí você vai fazer o seguinte, claro, tem que dar um save aqui, né? Você vai criar o layout, tá? E o layout nosso, o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai basicamente abraçar todo o nosso código. Então ele vai abraçar todas as páginas que a gente tiver, certo? Essa página aqui é a página default. A gente vai criar outras páginas, mas essa daqui é a que a gente acessa quando a gente utiliza a URL /vazio, certo? Ou só o IP, tá? Então é a home. Então ele vai abraçar todas as páginas, vai ser tipo uma shell que a gente vai estar fazendo justamente para simplificar a nossa vida, tá? Então a gente vai definir algumas coisas aqui que vão fazer toda a diferença no nosso código, tá? Beleza. A gente vai importar um monte onDestroy. A gente vai importar o Axios novamente. Então, Axios. E após importar o Axios, a gente também vai definir o seguinte, um Axios default.base URL, tá? A gente faz isso justamente para duas coisas. Uma, não ter que ficar toda hora trocando, tá? Então a gente não vai ter que ficar toda hora trocando qual é o lugar que a gente vai ter que acessar em todas as partes do código. Caso a gente mude o endereço do back-end, a gente só vai ter que trocar aqui, tá? Claro que se você trocar o endereço de um endpoint, aí sim, aí você vai ter que trocar aonde você trocou, tá? Mas caso você mude, por exemplo, uma porta aqui, sei lá, alguma coisa assim, que é uma coisa mais comum, às vezes, de ter que acontecer, você não vai ter um puta trabalho de ter que entrar em várias e várias páginas para mudar isso, certo? Então, isso aqui ajuda demais. A gente vai setar isso aqui como false e a gente vai fazer o seguinte, let filedKway igual a uma lista vazia, tá? Só para inicializar. Let refresh timeout. Beleza, é isso aqui, certo? Beleza, então, pessoal. Agora que tá certinho aqui, a gente vai começar a definir as questões para fazer todo o trâmite entre o nosso front-end e back-end de forma tranquila, de forma que funcione redondinho e a gente não tenha nenhum problema com isso, nem seja algo muito demorado para fazer a autenticação e tudo isso, beleza? Então, vamos lá.
é o seguinte. Primeiro, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar uma constante. Process query. Certo? E isso daqui vai ser basicamente o seguinte. Error token. Igual a null. Então a gente seta isso aqui como token como null. Isso daqui vai abrir como se fosse uma arrow function, certo? Daí ele vai basicamente fazer isso aqui. Então o que isso aqui vai fazer? Dentro da nossa file de query, ele vai verificar, tá? Se foi um erro. Se for um erro, ele vai rejeitar. Se não, ele vai trazer o token, ok? Então é para isso que serve esse processo aqui, justamente para a gente filtrar aí os erros, tá? Que podem ocorrer, bad request e tudo mais, daquilo que vai dar certo, beleza? Daí a gente vai setar uma constante refresh token. E essa constante refresh token, a gente vai falar que se is refreshing, a gente vai returning, certo? A gente vai retornar. E aí a gente vai setar is refreshing para true, certo? E aí a gente vai fazer o seguinte. Aqui sim a gente vai estar fazendo a nossa requisição do refresh token, tá? Então a gente vai utilizar o axios.post. Daí a gente vai falar que ele vai acessar o barra refresh. Assim. Vai falar que é with credentials, dois pontos, true, certo? Então também vai enviar com credenciais. E depois que ele fizer isso, a gente vai estar pegando esses dados que voltaram para nós e a gente vai estar passando eles através disso aqui, ó. A gente vai estar passando eles através de uma arrow function para fazer o axios.defaults.headers.common com 2M authorization igual bearer. E a gente vai setar o data.token. Então o que isso aqui vai fazer? Se o post for bem sucedido, ele vai basicamente setar para nós automaticamente os headers de autorização, tá? E aí ele vai colocar bearer data token, tá? Que é o token que a gente vai estar enviando, que foi aquilo que a gente fez lá no vídeo passado, tá? Sobre o nosso API, justamente para fazer essa parte aí de enviar esse token de refresh que permite a gente obter o access token, tá? Aqui a gente passa pelo process query, que é isso aqui, certo? E aí, caso tenha alguma coisa em fired query, ele vai estar passando por aqui. Caso não, ele passa direto, beleza? Então é bem tranquilo. Beleza. Daí o que a gente vai fazer? A gente vai setar um timeout, então a gente vai falar para ele que ele vai setar um timeout para fazer esse refresh token a cada 17.000 milissegundos, ok? Depois disso, o que a gente vai fazer? É que esse 17 aqui, eu não lembro, uma vez eu fiz um cálculo, deu 29 segundos mais ou menos. Mas eu não tenho certeza. Não era para ser porque, teoricamente, é só multiplicar ali e ele vai pulando os dígitos, né, para segundo e tal.
Mas sei lá, depois tem que testar. Faz um tempinho que eu fiz a tabelinha desse vídeo aqui. Então, beleza. A gente vai fazer o seguinte, ó. Catch error, certo? E a gente vai fazer outra error function aqui, justamente para caso a gente tenha um erro. Então, caso a gente tenha um erro, a gente vai passar pela process queue também. E esse erro aqui, a gente vai verificar, vai mandar ele para ali como null, certo? E aí ele já vai cuidar disso para nós. Daí, depois disso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar vazio aqui, tá? Vai mandar outra error function. E a gente vai falar o seguinte, ó, aqui dentro. Is refreshing igual a false, certo? Por que que existe esse sistema? É muito simples. Caso você faça de uma maneira que ele pega o refresh token só quando ele tem um erro, você vai ter lá no seu back-end, tipo, várias vezes quando as pessoas foram acessar seu site, ele primeiro vai dar um erro e aí depois ele vai voltar a funcionar. Então, para evitar isso, o que acontece? Dessa forma, talvez ele vai dar erro só no início, caso ele der erro, e depois ele não vai dar mais erro de bad request. E às vezes ele nem vai dar erro no primeiro, logo no primeiro já vai funcionar, e aí ele vai continuar funcionando de maneira autônoma, automaticamente pegando o refresh token, tá? Então, é por isso que a gente faz dessa forma. Beleza. Então, é isso aqui, tá? É isso aqui que a gente precisa, beleza? Então, com essa estrutura feita, a gente parte para uma das últimas estruturas aqui, que são as estruturas primordiais, né? Depois já é mais só a parte de request. Que é o seguinte, a gente vem aqui e define axios.interceptors. Isso aqui é uma parte interessante, tá? Response.use resp error, que é quando ele tiver um erro. O que a gente vai fazer? Esse interceptor, ele basicamente faz o que ele diz. Ele vai interceptar as mensagens, certo? E ele vai fazer coisas de acordo com isso. Então, nesse caso, a gente vai definir um original request, que é igual a um error.config, certo? E aí, aqui, ó, if error.response.status igual 401 e original request.url igual refresh, return promise.reject error. Então, o que acontece? Se a gente tiver especificamente o erro 401, ele vai retornar uma promise reject com erro, certo? Então, isso aqui a gente está fazendo já um intercept disso daqui, dessas mensagens de erros aqui, e mandando da forma que a gente busca, beleza? Então, error.response.status igual a 401 e diferente, tá? Not original request underscore _retry. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e fazer uma série de condicionais para isso. Então, if is refreshing, a gente vai fazer diferente caso a gente não estivesse dando refresh, para prevenir algumas coisas que podem acontecer nesse caso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um return, um new promise, e vai passar um resolve reject, certo? Daí a gente vai fazer outra arrow function e a gente vai falar o seguinte aqui dentro: filed queue.push, para adicionar nela, né? No final, resolve reject. Beleza? Daí depois, .then, com o token, a gente vai mandar para outra arrow function, certo? E a gente vai pegar aqui a original request
.headers, vai pegar o authorization e vai setar ele para bearer mais token, tá? E aí a gente vai falar que ele vai retornar Axios original request. Daí depois a gente vai fazer um catch para caso tiver um erro. A gente vai falar que o erro dele, ele vai mandar para uma arrow function e vai retornar um promise com .reject e o erro, certo? Daí aqui a gente faz isso aqui, beleza? Certo. Aqui embaixo a gente vai colocar o seguinte: original request ._hatry igual a true. Que aí a gente vai retornar return o refresh token. Então tá certo. Depois que a gente fez isso, pessoal, a gente já vai ter aqui a nossa parte que faz toda a questão de pegar, né, os headers lá através do refresh e daí verificar tudo certinho. E aí, caso esteja tudo certinho, ele vai atualizar o nosso token de autorização, tá? Então, isso daqui é o core da parte de autorização que vai ter ali os códigos que a gente estava desenvolvendo ali no back-end, justamente para incorporar isso como se fosse não, né? Tokens de autorização. Então a gente vai estar fazendo refresh quando necessário e quando a gente fizer o refresh a gente vai ter 30 segundos para estar utilizando o nosso Access Token, tá? E aí, quando fechar a janela, ele vai automaticamente fazer um novo request de um refresh token diferente, tá? E guardar isso dentro dos cookies, beleza? Então, beleza. Então, a partir disso, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai declarar um onMount e vai falar que ele vai passar um refresh token, ok? E aí, no onDestroy, a gente vai basicamente fazer vazio aqui, passar uma arrow function e a gente vai dar um clear timeout e passar o refresh token lá para dentro, tá? A gente faz isso porque o que acontece? No onMount, a gente está basicamente ligando isso aqui, certo? E aí, quando a gente estiver fechando a aplicação, ele vai dar um clear no timeout, porque ele fica rodando lá, tá? E aí você pode acabar criando uma confusãozinha aí de vários requests simultâneos, tá ligado? Meio como se fosse um ataque no seu próprio PC. Então é importante você ver isso daí para não ter nenhum tipo de problema aí com várias instâncias dando request, beleza? Claro que ele suporta, né? Mas como a gente tá no NPM de desenvolvimento, não é a mesma coisa como se ele tivesse com um deploy num servidor, né? Ele tá rodando ali no modo de desenvolvimento. Então é importante ver isso aí. Depois o que a gente vai fazer? A gente vai fazer justamente a parte que é o que carrega as páginas, que é esse slot barra, beleza? Então, pessoal, o vídeo acabou ficando meio longo novamente. Esses vídeos de tutorial de coisas mais complexas assim acabam ficando um pouco mais longo, né? Então eu dividi esse vídeo aqui em duas partes. Se você não quer perder a próxima parte, se inscreve no canal, já deixa aquele like para fortalecer e ajudar eu a estar postando e continuando postando esses conteúdos aqui. E também para levar para outras pessoas que possam estar precisando desse conteúdo. E assim que você entrar na descrição, já vai ter o link para o código completo, tá? Então, caso você precise urgentemente disso e tudo mais, você já pode estar acessando aí e vai ter o link na descrição com o código completo, tá? E em poucos dias aí sai a segunda parte do vídeo, onde a gente vai mostrar a finalização disso daqui. Talvez não tenha a terceira parte, mas eu acredito que na segunda a gente já consiga concluir. Então, novamente, eu agradeço a todos vocês pelo engajamento aqui no canal, por todos os comentários, sugestões, dicas, o engajamento em geral. E eu agradeço a todos vocês por todo o apoio
isso é fantástico e ajuda demais o canal a estar crescendo e a estar sempre possibilitando com que eu traga novos conteúdos aqui para vocês e novas coisas que com certeza vão somar no seu dia a dia. Então, muito obrigado novamente por estar aqui, ter assistido até aqui. E é isso. Valeu, falou, fui. Até a próxima.